Oi gente, tudo bem? Eu sou Camila Soares, eu sou a filha da serpente. Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria só dar um aviso para os apoiadores do canal. Gente, se você estiver apoiando esse canal, dá uma olhada no seu e-mail, na sua caixa de spam, para ver se não foi parar na caixa de spam aí o e-mail do Apoia-se, tá? Porque eu preciso do contato de vocês para a gente estar combinando os atendimentos, as recompensas, para entrar na lista de transmissão do WhatsApp. Então fiquem atentos com os e-mails de vocês. E se você quiser apoiar o canal, vou deixar por aqui então o link do Apoia-se, tá? Então pelo Apoia-se você pode fazer um apoio a partir de R$ 1, você já tem algumas recompensas, né? E são trocas, né? Eu ofereço alguns serviços terapêuticos de autoconhecimento como recompensa pelos apoios. Então vamos começar nosso vídeo. Esse vídeo muito esperado, né, que era sobre a ayahuasca, um videozão, vai ser bem longo, provavelmente. E eu trouxe aqui hoje meu companheiro Mikael para fazer o vídeo com a gente, porque ele tem um pouco de conhecimento a mais aí, um ano a mais de conhecimento sobre a ayahuasca, então acho que ele vai poder ajudar a gente também, né? Para quem não conhece o Mikael é artesão e aprendiz de cutelaria artesanal, então em breve vai ter um canal dele por aí para vocês estarem acompanhando o trabalho dele também. Fala um pouquinho pro pessoal como que foi que você conheceu a ayahuasca. Então, eu conheci a ayahuasca através de um amigo que trabalhava comigo. Na época eu era vendedor e essa pessoa, eu notei uma diferença muito grande nessa pessoa, assim, de um dia para o outro. E era uma pessoa meio difícil de lidar, assim. E de um dia para o outro ele estava mais receptivo e estava mais alegre, assim, estava mais em paz. Era uma pessoa meio agressiva também. E eu me sentia assim, na liberdade de perguntar pra ele, né, se, o que tinha acontecido, né, por que ele estava agindo diferente, enfim. Aí ele me falou que um outro amigo nosso levou ele no Santo Daime. E ele foi meio sem saber o que era, assim, ele não esperava que ele ia tomar um chá, que ia dar uma expansão, ele não tinha nem se preparado, mas assim, ele teve uma experiência boa e me relatou mais ou menos o que ele passou e assim, eu fiquei muito interessado. Mas eu só fui tomar ayahuasca um ano depois. Eu fiquei pesquisando e na época não tinha tantos lugares como hoje para tomar ayahuasca, era bem inacessível. Tanto que eu fui num lugar no interior de São Paulo, em São Lourenço da Serra especificamente, e foi bem longe para mim, assim. E foi eu e meu irmão na época. E aí desde lá eu nunca mais parei de tomar ayahuasca. Já tive meus recessos, né, assim como a Camila também, mas sempre esteve no meu caminho isso aí. Participei de feitio também, uma função um pouco mais secundária, assim, não foi nada muito relevante, mas é uma medicina que eu me afinizo, assim. Eu não tenho esse chamado de sacerdote igual a Camila, né? Mas eu me identifico bastante com essa egrégora. Então, gente, eu vou falar, todo mundo aqui já me conhece, né? Se você tá chegando agora, talvez você não me conheça, né? Mas enfim, só para vocês saberem, né? Por que a gente tá fazendo um videozão falando sobre a ayahuasca, né? Quem que é a gente na fila do pão para falar de ayahuasca? Eu comungo com a ayahuasca há mais ou menos uns 7 anos já, tá para fazer 7 anos aí esse ano. E eu estudo bastante, né? Também estamos comungando em casa, né? Comungando sem centros, né? De forma independente, desde 2015. Então tá fazendo aí uns 5 anos. Então, além disso, né, eu venho estudando através de artigos acadêmicos, palestras, né? Não só no estudo empírico aí com a medicina, né? Então, eu acho que por isso a gente tem aí um pouquinho para compartilhar com vocês do que a gente aprendeu, né? A gente vai começar então falando sobre essa parte um pouquinho mais chatinha, né? É uma coisa básica porque vocês acham isso aí no Google, que é a parte mais científica, né? Do que é a ayahuasca. A ayahuasca não é um chá, né? É uma decocção, um cozimento. É um cozimento, né, de 2 plantas amazônicas, né, nativas aqui da Amazônia, tanto brasileira quanto da América Latina, que é a chacrona, Psychotria bridis, ou a Psychotria alba, que é menos utilizada, é conhecida como rainha também.
E o jagube ou mariri, que é o Banisteriopsis capi, também vai ter algumas variações aí desse jagube, né? Dentro da linha do Santo Daime, a gente pegou aí esse conceito da rainha como feminino e o jagube como o imperador, né? O masculino. Porém, essa planta já é usada milenarmente, né? Em várias tribos indígenas. A palavra ayahuasca, que vem do Quechua, né? Peruano, significa cipó das almas ou corda dos espíritos. Então, a ayahuasca, na verdade, é o cipó, né? Que tem essa característica de serpente. Então, para os indígenas, a ayahuasca é o cipó, tanto que vai ter aí variações, né, como iagé, outros tipos de medicinas aí que são feitas do cipó com outras plantas que podem não ser a chacrona, né? Vamos falar um pouco sobre o princípio ativo? Quer falar? Não. Eu só acho assim, é legal a gente saber dessas coisas pra gente ver que não é algo totalmente externo, né? Que é 50%. 50% é a planta e 50% é você, e é um princípio que já está dentro de você e que só está vindo à tona, assim. Sim, porque o princípio ativo, né, o principal, aí é o DMT, né? Para quem nunca viu, a gente recomenda, né, assistir o vídeo DMT, a molécula do espírito. Então, a rainha ela contém o DMT é um cristal, né, uma substância que já é contida no nosso cérebro, tem outros elementos, né, como tem na noz moscada, tem até no capim. Então, o DMT ele faz parte, né, da natureza de alguns seres e o DMT ele age na gente quando a gente está dormindo no estado de sonho, né, no estado de sono profundo. Então, por isso que ele dá essas visões. E aí o jagube ele vai ter a armina, né, e os inibidores da MAO, né? A MAO é uma substância que a gente tem no nosso corpo que inibe o funcionamento do DMT. Então, quando a gente comunga com a chacrona e jagube junto, prolonga-se esse efeito desse DMT. Então, essa é a importância aí do jagube nesse casamento sagrado aí dessas duas plantas. Falar um pouco sobre o feitio, acho que você pode trazer melhor sobre isso. Então, o feitio, onde eu participei, eu, por não ser membro da igreja, assim, eu não tive muito contato assim, com as coisas mais relevantes, assim. Mas eu ficava assim, numa área bem mais secundária, assim, auxiliando, carregando coisas, lavando panela. Mas e limpando, né, os materiais, limpando o jagube, né, porque ele vem com alguns fungos. E o que eu pude perceber é isso, assim, os homens tratando do jagube e as mulheres tratando da chacrona, que era separado, então não tive esse contato. E eu pude ver também que o feitio é longo, né, são muitas horas no fogo. E onde eu estava, especialmente, eles fazem muita ayahuasca, eles fornecem para muitos lugares de São Paulo. Então, assim, era uma coisa meio, eu não vou dizer industrial porque vai muito à mão da pessoa, mas era em grande escala. Hoje eu sei que esse mesmo lugar já está fazendo de uma forma meio que industrial, eles automatizaram as coisas. Tem até triturador, né? Tem triturador, já não é mais aquela bateção como era antigamente. E assim, eu tenho minhas opiniões sobre isso, porque eles falam que é por causa da quantidade, que se fosse antigamente, se tivessem a picadeira lá, eles iam usar. Mas eu discordo, porque eu mesmo já tive processos bem ruins ouvindo aquela trituração, sabe? Porque a gente toma ayahuasca para fazer parte do feitio, então a gente está numa força, né? Não é uma ayahuasca tão concentrada, mas é uma ayahuasca. Então é meio desconfortável você estar ali limpando o jagube e ouvindo um triturador. É bom falar sobre isso porque nem todo mundo sabe, né, como que acontece, como que é feito. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que a ayahuasca pode ser feita num triturador. Mas é bom a gente falar sobre isso também para desmistificar um pouco essa ideia do feitio. Porque todo mundo fala, fazer ayahuasca é muito difícil, né? Por que é muito difícil? Porque eles fazem em grande quantidade para exportar até para fora do país. Então, os povos indígenas eles tinham outros métodos aí de fazer ayahuasca. Se vocês procurarem aí no YouTube, pode ser que vocês achem vídeo aí de curador fazendo na fogueira uma panelinha ali de ayahuasca. Então, a gente tem que desmistificar isso. Não é tão difícil assim, né? Fazer ayahuasca. Não é. Agora, se quiser fazer na quantidade que eles fazem, realmente vai dar um trabalho, né? Acho
que a gente terminou, né? Sobre essa parte Não se introdutória. aprofunda muito. Mais do que isso, vocês procurem na internet, né, gente? Porque isso aqui é o básico mesmo. Bom, vamos começar falando então também sobre os cultos principais, né, que deram origem aí à modernização, né, dos cultos, até isso virar uma religião, né, porque a ayahuasca era utilizada, né, há milhares de anos por povos nativos e ela ganhou essa popularização através do Santo Daime. Né? O Santo Daime seria esse tronco. Na verdade, esse tronco aí ele tem 3 principais ramificações, que é o Santo Daime, a barquinha e o DV. Mas vamos começar falando pelo Santo Daime, que é o que a gente conhece mais, né? Fala um pouquinho aí sobre o mestre Irineu, como é que ele conheceu aí a ayahuasca. Essa é uma história também que é muito disseminada, assim, né? É muito fácil acho que no Wikipedia deve ter essa mesma história, sabe? Mas, enfim, o mestre Irineu, ele teve contato com, bem resumidamente, assim, né? Ele teve contato com os índios Yawanauas e existem controvérsias sobre o motivo que levou ele lá, né? Tem gente que fala até que foi por dinheiro, né? Que você vai lá, você vai conseguir o que você quiser, e aí numa das experiências dele, não tenho certeza se foi a primeira, mas numa das experiências dele ele teve esse contato com uma divindade que se apresentou como Nossa Senhora da Conceição. E aí ali ela passou uma missão para ele, que era de disseminar, né, essa bebida. E através daquilo ali, ele já tinha, né, as suas crenças formadas e ele juntou tudo aquilo ali para fundar uma nova religião. Né? Pra gente sair um pouco do óbvio, do que todo lugar vai falar, é bom a gente colocar, né, que o mestre Irineu, quando ele teve essa visão, né, ele chama ali a Virgem da Conceição como rainha da floresta. E aí a rainha ser associada com as folhas da chacrona. E é importante a gente colocar aqui isso, que o mestre Irineu, ele já sabe, né, pelas histórias aí, participava dos cultos do tambor de Mina, né, lá no Maranhão, e que ele fazia parte de uma ordem, como que era o nome mesmo? Associação Esotérica da Comunhão do Pensamento, mas isso foi depois, né? Foi depois? Entendi. Então o mestre Irineu já tinha uma base cristã, já tinha ali um pé no esoterismo, né? Então, assim, quando a gente fala, ele recebeu a missão de abrir, a gente tem que entender, né, trazendo para um contexto mais realista, né, porque a gente sabe que as lendas e os mitos sobre os mestres, eles fazem a doutrina, eles fazem toda a mística da religião, mas como a gente não é do Santo Daime, a gente é universalista, vamos ser bem realzão aqui e dizer que, assim, o que a gente vê, né, vem muito dos filtros que a gente tem. Então, mestre Irineu cristão, ele viu quem? Nossa Senhora da Conceição. Talvez se o mestre Irineu fosse hindu, ele teria visto, não sei, Lakshmi, talvez, né? Capaz. E aí, assim, fora o Santo Daime, os outros principais, né, o DV e a barquinha. A barquinha, vamos dizer que a barquinha é quase o início ali do Umbandaime, né? Porque a barquinha, ela trabalha bastante com esse lado da Umbanda. Barquinha tem muita ligação com esse lado do mar, a farda deles parece muito uma farda da marinha mesmo, né? E a barquinha ela é uma dissidência, né, de certa forma, do Santo Daime, né? Porque o mestre, agora eu sempre confundo o Gabriel com o Daniel, gente, me desculpa se eu estiver errado, mas o mestre da barquinha, ele conseguiu essa bênção, né, do mestre Irineu para abrir o trabalho dele. E a UDV, eu não sei direito falar sobre a fundação da UDV, eu nunca estudei muito sobre ela, mas a UDV está envolvida em umas polêmicas de apoio ao Bolsonaro, né? E, bom, não vamos falar muito sobre as polêmicas, mas eles têm aí uma mitologia que por alguns pode ser considerado um tanto eugenista, né? Uma ideia de povo escolhido, uma ideia de que a ayahuasca, na verdade, teria vindo do rei Salomão e não dos povos nativos. Um culto bem fechado, né? Então a gente fica sabendo, né, de pessoas que
que querem ir, não conseguem, né? Só vai por indicação. E tem aí umas denúncias correndo envolvendo racismo, homofobia e outras coisas, né? Não estamos acusando ninguém, só falando que existem as denúncias. Aí vocês assim pesquisem. como no Santo Daime existem denúncias de tráfico de drogas. E aí, gente, o Santo Daime, depois da passagem do Mestre Irineu, houve uma ruptura, né? Não estamos aqui para contar a história do Santo Daime, mas quando a gente vai destrinchar a ayahuasca, a gente vai passar por todas as fases aí até chegar onde chegamos. Então, ficou de um lado o Alto Santo, né, que era a família do Mestre Irineu, e de outro lado, né, o padrinho Sebastião, né, resolveu tomar a frente da missão ali como sucessor do Mestre Irineu. Nem todo mundo o reconheceu Como como tal. auto-sucessor, né? Digamos assim. Nem todo mundo reconheceu ele como sucessor, mas ele se reconhecia e algumas pessoas reconheceram ele, e aí formou essa divisão, né, onde se formou, né, uma das principais federações lá, que eu não vou citar o nome também, e aí, assim, a característica principal da linha do Padrinho Sebastião vai ser a chegada da Umbanda também, né, do Umbandaime, com a presença do Ceará, que era o pai de santo, né, que chegou ali no Mapiá e tal. E também a presença do culto da Santa Maria, né, que é a cannabis, tá? E nem todo mundo vai reconhecer isso como legítimo, como parte da doutrina, porém isso existe, né? E, gente, vai ter vários dissidentes dessas igrejas, principalmente do Santo Daime, porque foi o que mais se popularizou, porque o Padrinho Sebastião, ele queria, né, expandir o Santo Daime. Eu acho que o Mestre Irineu não tinha muito essa pretensão, né? Então, o Santo Daime foi parar no internacional, foi parar no meio urbano, muito graças a essa linha mesmo, né? E aí foram se formando aí os dissidentes, dos dissidentes, dos dissidentes, de todas essas, né? E aí a gente vai ter hoje um Bandaime e também outras linhas que se chamam de Daime Umbanda, né? Umbandasca, porque não é uma coisa é uma coisa nova, né, gente? Então não tem, assim, uma doutrina definida, o Umbandaime é assim, assim, assim. Não é bem dessa forma, né? Tem alguns artigos acadêmicos sobre, e eu recomendo que vocês pesquisem, né, para estudar melhor sobre como que está sendo aí o surgimento dessa nova vertente. E vai ter os cultos universalistas, né, que hoje tem muito aqui em São Paulo, né, e os cultos universalistas, eles têm uma característica, assim, que é a playlist no computador, né, num rádio, no equipamento de som ali, vai ter coisa hindu, vai ter cristão, vai ter hino do Santo Daime, vai ter hino de Umbanda, vai ter tudo que você imaginar aí de religiosidade, até mesmo música evangélica, por mais que eu considere isso incoerente, alguns lugares colocam, né. E eu vou só falar, né, gente, por que eu acho incoerente? Porque a doutrina evangélica acredita num Deus único e o universalista é acreditar em várias divindades, que não é um politeísmo, né, mas acreditar que esse Deus, né, Deus, a divindade está se manifestando em todos, e os evangélicos não acreditam nisso. Então, as músicas evangélicas, elas não trazem essa mesma energia. Eu não me sinto confortável com música evangélica na força da ayahuasca, não dá. E vão ter os neo-xamânicos, que muitas vezes vão se basear nem sempre nos grupos que comungam com a ayahuasca, mas até mesmo no xamanismo norte-americano, principalmente, né? Então, vão ter todos esses tipos aí, pode ser que tenha algum que a gente nem conhece, né? Bom, a gente está falando sobre o que a gente vivenciou, os lugares que a gente conheceu, né? Antes de ir para a parte dos efeitos físicos, eu acho que seria legal a gente colocar mais ou menos como que é um ritual de ayahuasca para a pessoa que nunca tomou ayahuasca na vida, não faz ideia do que a gente está falando, né? Bom, no exemplo que a gente conhece, né, no geral, você chega num lugar e a primeira coisa que você tem que fazer é uma anamnese, né? E a gente sabe que muitos lugares faltam, né, com isso, ou não fazem anamnese, ou fazem uma anamnese que é somente uma fichinha que você preenche, não tem nenhum. E eles guardam ali e já era. Então, nessa anamnese, você vai responder algumas perguntas, como se você tem alguma doença psiquiátrica, se você faz uso de medicamentos, se você já usou drogas, e coisas mais, assim, pessoais, como o que você espera desse ritual, né, o que você está buscando, qual a sua religiosidade, essas coisas. No geral, o que acontece é que esses rituais eles são tão cheios de gente que as pessoas preenchem, eles guardam as fichinhas ali e pronto, entendeu? Eles não dão conta. Não dão. E aí, você preenchendo essa anamnese, estando ok, estou liberado para tomar ayahuasca, né?
Geralmente vocês vão esperar, a maioria dos lugares separa, né? Homens de um lado, mulheres de outro. Vai ter lugares que vão ter um ambiente mais circular com um altar central, como no Santo Daime. Outros vai ser meio naquele formato igreja, né? Com um altar, e aí um lado as cadeiras masculinas e um lado as femininas. Vai ter lugares hoje em dia que já deixam, né? Homens e mulheres misturado. E ali você vai esperar o momento onde vai ter uma abertura com uma oração, dependendo da linha, né? Vai ser uma oração católica ou não. E aí, ou vocês vão para uma fila, né, para tomar a ayahuasca, ou alguém vai levar para você. Geralmente é uma fila que vocês fazem, né? Depende do lugar, mas geralmente é uma fila. E aí você vai tomar aí a primeira dose, né? Ou dose única, vai depender muito da quantidade de horas de trabalho, do seu processo, de várias coisas. Mas vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre a questão da dose? Sim, é importante. É importante falar que a dose, não existe uma dose, sabe, uma dosagem específica para falar, olha, para você tem que ser tanto e vai durar tanto tempo. É muito relativo, porque tem a graduação da ayahuasca, que é, digamos assim, a potência dela. De acordo com o feitio, isso muda. De acordo com a quantidade de planta que se usa para a mesma quantidade de líquido, isso muda. E tem também o fator da egrégora do lugar. Muitas vezes você vai tomar pouca ayahuasca e vai entrar numa expansão muito forte, porque o lugar já tem uma energia muito forte. E muitas vezes as pessoas dão muita ayahuasca, eu acho que por falta de egrégora também, né? Eu acho que eu até citei isso num outro vídeo meu aqui. Porque, gente, cada organismo é um organismo. Assim como vai ter pessoas que vai tomar uma dipirona e vai passar a dor de cabeça em 10, 20 minutos, vai ter gente que vai ficar 1 hora esperando passar. E isso vai depender do seu organismo, do que você comeu no dia, né? Do fator ansiedade, do seu peso, né? A gente sabe que pessoas mais pesadas demoram mais para absorver, mas isso também não é regra, né? Tem pessoas que, mesmo sendo pessoas mais pesadas, elas não precisam tomar tanta ayahuasca, né? Elas têm uma boa absorção, então isso não é regra. É muito relativo. E tem o fator ansiedade, como eu falei, principalmente na primeira vez, né? Eu, por exemplo, na minha primeira experiência de ayahuasca, eu demorei muito para entrar na força e acabei tendo que tomar mais porque achei que não tinha entrado, e depois todo mundo terminou o ritual e eu fiquei lá, não tinha passado ainda. Então isso acontece, né, também. Então a questão da dose é uma questão particular, porém as casas no geral elas definem, né, uma dose. Tem casas que são mais flexíveis, que vão falar para você, olha, se é a primeira vez, você toma só um copinho. Se você já está acostumado, você toma um copinho e tanto, né? Eles vão te direcionar assim, mas na maioria das casas olha, você vai tomar isso aqui. E você não pode, né? Você não pode falar, não vou tomar. Tem casas que eles empurram para você, principalmente segunda dose, né? Falar, não, mas eu tô bem, já aconteceu comigo. De eu falar, olha, não dá, não tem como, pra mim não dá, tô numa força que eu não tô conseguindo controlar. Não, mas tem que tomar. Eu falo, tá, mas eu não vou aguentar. Não, mas toma, não, mas vai ter que tomar. E tipo, aconteceu de eu precisar tomar e eu ficar pior, sabe? Essa coisa da segunda dose ou terceira dose obrigatória. Eu acho que nada deve ser obrigatório. Eu acho que isso já quebra até a ideia de você chamar a bebida de daime. Porque daime é um pedido, daime, né? Não é uma obrigação. Não é toma, né? Então acho que assim, não é toma. Vamos mudar o nome para toma daqui a pouco. Então acho que as pessoas que dirigem trabalhos, os fiscais, têm que ter uma sensibilidade maior, né, para perceber ali o estado que a pessoa tá. Também já aconteceu comigo, da pessoa me empurrar uma segunda dose, eu falei, eu não consigo. E eu colocar na boca e cuspir tudo depois, porque eu não consegui, não descia, realmente não descia. Então, a dose ela é muito relativa, tá? E vamos aproveitar que a gente falou de dose. Não, vamos continuar sobre o ritual então, né? Aí a pessoa toma aí a primeira dose, né? E vai sentar ou vai bailar, depende do tipo de trabalho, né? No Santo Daime a gente tem o bailado, que é 2 para lá, 2 para cá, né? Tem os trabalhos de bailado, vai ter trabalhos na linha universalista, que vai ter momentos de bailado, momentos sentado. No geral dessas linhas universalistas não tem tipo assim um ritual só de bailado. É um ritual que você vai bailar, às vezes, quando você quiser, não tem uma regra. Já, por exemplo, no Santo Daime, tem os trabalhos de concentração,
que você fica sentado, às vezes em pé, mas parado. E tem um trabalho que é bailado, que você fica em pé, dois para lá, dois para cá. E nesse não são 3 doses, é aberto, de acordo com o que você sentir. Então, tem gente que toma uma só, tem gente que toma 5, 6, porque são rituais muito longos. Tem ritual de bailado que chega a 12 horas. Você fica em pé, pra lá e pra cá, só que aí tem uma pausa no meio de 6 horas. Faz uma pausa de 1 hora mais ou menos, depois volta. Mas essas são exceções, é o trabalho de festividade e tal, do Santo Daime mesmo. Isso que a gente está falando é baseado nas igrejas que a gente conheceu. Então, pode ser que igrejas de outros lugares sigam outras regras que a gente não conhece também, né? Uhum. Então, geralmente você vai sentar ali numa cadeirinha, vai estar ali no bailado e vai ter os fiscais, né? Eles vão te orientar ou ficar de olhos fechados, ou se for um trabalho do Santo Daime, eles vão te orientar a ler o inário, né? Porque o ritual todo é baseado na música, né? Isso todos os rituais, né? Os rituais indígenas mais antigos, eles faziam até mesmo no silêncio, né? Na mata, até mesmo no escuro absoluto. Mas hoje em dia a maioria dos rituais segue aí a música. Então, no Santo Daime a gente vai ter os hinos, né? Os inários. E no xamanismo, principalmente no xamanismo latino, vai ter os ícaros, que são os cantos para chamar a força, né? Então, dentro dos inários do Santo Daime, vai ter hino de despacho, hino de descarrego, hino de chamada, hino de abertura, hino de fechamento, várias coisas, né? Então, todo o ritual eles vão te orientar a prestar atenção na música, a estar concentrado, de olho fechado. E em algum momento aí, cerca de 40 minutos, 1 hora no máximo, 1 hora e 20, você vai estar começando a ter a expansão de consciência. Ou até mesmo mais rápido, 20 minutos, 30 minutos. Comigo sempre foi bem mais rápido, assim. E aí você vai começar a ter, dependendo de como que é, né, pra você, se você for bem aberto, você pode já ter visões, né? Pode ser que não, pode ser que você só sinta, né? Aí acho que dá pra gente entrar nos efeitos físicos, a gente vai sentir uma moleza, né, que o pessoal chama de borracheira. No geral, eu chamo de força. A força, você fica mais mole, né? Você às vezes pode ter assim uma sensação de taquicardia, pode ter um pouquinho de falta de ar, pode dar uma sensação de pânico, mas não é pânico, é do processo, né? Porque é muito orgânico, né? Ele mexe com a gente fisicamente, assim, e às vezes a gente sente a ayahuasca correr pelo nosso sangue literalmente, sabe? Nosso coração bombear a ayahuasca. Então, é uma coisa muito, muito orgânica. Então vai gerar um desconforto, pode ser que você fique meio, como ela falou, tonto. Precisa deitar. Tem casa que não deixa deitar. Pois é, tem casa que você vai ficar caindo da cadeira, mas eles não te dão lugar para deitar. Então, e aí em seguida, provavelmente, tem gente que não, mas a maioria tem ânsia de vômito. E chega a vomitar, né? São as limpezas, né? Então pode dar diarreia, choro, suadeira, tremedeira, né? E dentre essas o vômito também, né? Pode dar até no nariz, né? Ficar sorrindo. Pode ser. E isso é uma coisa extremamente benéfica, assim, não é um efeito colateral da planta. Isso faz parte do processo de cura. Porque muitas vezes a gente num processo, eu já passei por isso, já ouvi muita gente falar isso, de ver praticamente assim, se materializando coisas quando você vomita. Como se você estivesse vomitando coisas, sabe? Às vezes alguma coisa, você tem algum vício, alguma coisa, algum trauma. É como se cristalizasse, materializasse ali na limpeza aquilo que você precisa tirar da sua vida, né? Então é um processo psicológico também. E quando isso acontece, é uma sensação maravilhosa depois. Você sente que tirou um peso assim, não é uma coisa só gástrica, sabe? É uma coisa assim, da alma mesmo. Lembrando que assim, também tem o fator alimentação, né? Claro, se você comer lá uma feijoada, né? Até a gente pega um gancho aí para a questão do preceito, né? Que eles falam para comer coisas leves, evitar carnes, drogas principalmente, né? 3 dias antes, 3 dias depois, o sexo, até mesmo o preceito mental de você não ficar assistindo televisão, né? Porque como eu já falei em outros vídeos aqui,
A ayahuasca, ela pega, né, a gente como agente cebolinha. Então, as cascas, as primeiras cascas aí são o nosso inconsciente, que é nossos sonhos, nossos desejos, nossos medos, as coisas que a gente fica vendo, pensando, né? E assim, vai ter esses processos. E eu sinto, não sei se você sente assim também, mas eu sinto a força como ondas. Ela vem, aí ela tem um pico, depois ela desce. Aí ela tem um pico, depois ela desce. Eu tenho essa sensação, você também tem? Ah, eu acho que sim, depende do tipo de trabalho. Eu acho que teve trabalho que eu participei que a gente subia e ficava lá em cima, assim, até o final, assim, tipo, até a última música, sabe? E de repente você volta com tudo. Pode ser uma coisa minha. É, pode ser. Mas isso, eu sinto É. isso que você falou, assim, Às vezes, de né? uma inconstância, sabe? É um fluxo, parece que você entra na força e aí você vai chegar ali num ápice de força e depois ela começa a descer. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Uhum. Por isso que tem as segundas doses, para manter, né? Uhum. Porque uma dose, mais ou menos, é para durar umas 4 horas aproximadamente, né? Pelo que a gente sabe. É, assim, levando em consideração que ela vai começar a ficar fraca, assim, depois de umas 2 horas, começar a diminuir, então é realmente para manter. Né? E no ritual, provavelmente vai ter ali uma segunda, terceira dose, né? Pode ser obrigatório ou não, vai depender muito. Geralmente é um pouquinho menor, principalmente no final. E o trabalho todo vai ser isso, gente. E aí, assim, efeitos espirituais, energéticos que pode acontecer. A ayahuasca, ela realmente ela abre a nossa mediunidade. Então, como eu já contei em vídeos aqui, eu descobri que era médium num ritual de ayahuasca. Né? De repente, eu comecei a incorporar. Então, pode acontecer da pessoa que não sabe que é médium começar a incorporar, psicografar, ter psicofonia. Às vezes a gente vê a pessoa falando sozinha, às vezes não é a pessoa que está falando, às vezes ela está tendo um processo de psicofonia. Pode acontecer assim, abertura de portais. É uma viagem, realmente a ayahuasca é uma viagem, é uma jornada xamânica, você acessa outras dimensões, mundos internos e também mundos externos, porque quando você está numa corrente, a energia de todos ali ela se mistura um pouco, então essa coisa da corrente é muito importante. Hoje em dia os rituais eles recebem muitas pessoas, tem casas que chegam a receber até 600 pessoas, não sei se chega até mais, e a gente tem um pouco de preocupação com isso, né? Existem os fiscais, né, ou guardiões, no xamanismo a gente chama mais de guardiões, que são as pessoas que cuidam, né? Só que geralmente essas pessoas elas só vão estar lá para manter a ordem e tal. Não são pessoas que geralmente são médiums ou têm uma capacidade de fazer um trabalho energético se alguém estiver precisando, né? Eu acho que é isso que falta também, né? Se a gente fosse apontar uma melhoria aí para as igrejas seria isso, que o corpo de fardados ou de fiscais ou de guardiões fossem um grupo de pessoas preparado para fazer um trabalho energético se uma pessoa precisar, né? Não que não tenha, mas a gente não conheceu nenhum lugar que é assim, entendeu? Em geral, é só para manter a ordem mesmo, direcionar as pessoas, né? Bom, a gente falou de efeitos físicos, né, psicológicos, assim, do espiritual também. Essa coisa da visão, essa visão ela pode ser tanto com os olhos, né, de olho fechado, aquela tela mental, que é como se fosse um sonho, mas a gente pode ver coisas com esses olhos mesmo, que não é bem com esses olhos, mas é como se, mesmo de olhos abertos, a gente conseguisse ver coisas ali no ambiente, coisas fora da normalidade. Então, assim, não se assustem, é normal. Então, é normal você ver às vezes seres, né, ou geometrias assim desenhadas no lugar e tal. É bem comum isso acontecer. É como se a ayahuasca ela te levasse para outras dimensões, né? E nessas dimensões às vezes tem coisas que a gente não consegue conceber, né? Então isso gera um estranhamento, medo, Assombramento, às um vezes. assombramento, né? Mas é que a gente não vê isso como normal diante do nosso dia a dia, mas é normal. A partir de que está em outra dimensão, é normal. Só não é pra gente, porque a gente não está acostumado a ir pra lá, né? Então a gente pode ter acesso aí a outras realidades, alterar a percepção do tempo, a gente pode ter contato com entidades, com divindades, né, com forças aí de outras formas de existência, com seres extraterrestres, né, seres estelares, né? Eu sei que tem gente que não acredita, mas gente, aparecem aí para um monte de gente. Agora, se não existe, não sei o que pode ser, né? Mas e animais de poder também, geralmente tem a egrégora da ayahuasca, né? Então tem alguns animais, fizeram até um estudo, né? Uma época que várias pessoas que nunca tiveram contato com isso tiveram visões parecidas, assim, Com da serpente, jiboia, né?
Então é muito comum você ver a jiboia, principalmente, né? O povo Unicuim, a jiboia ali é a grande mãe deles, né? Terminando ali o trabalho, né? Depois que terminam as músicas, orações, fechamento, provavelmente vai estar todo mundo se sentindo maravilhoso, tá todo mundo zen, tá todo mundo Como se tivesse gratidão. voltado de uma jornada, assim, porque uma coisa que ela falou que é verdade, acho que um consenso geral é a questão da relativização do tempo, que realmente parece que você viveu dias ali muitas Às vezes. vezes parece que você ficou 5 anos lá e você fala, nossa, Aí você voltou e você estou fala, mais velho, caraca, estou mais maduro. ainda é hoje, né? Tipo assim. Então, geralmente as pessoas estão meio chocadas assim, diante de tudo que viram, né? Mas geralmente as pessoas estão se sentindo melhor, né? É o que a gente espera, né? E aí a gente vai falar também de efeitos físicos mais químicos, né? E fisiológicos, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas porque o que que a ayahuasca faz, né? Ela faz com que o nosso organismo não perca dopamina, né? Dopamina é aquele hormônio, né, do bem-estar, da alegria, do prazer. Então, quando termina o ritual, a gente está ali no êxtase da dopamina, a gente está muito feliz, né? E assim, a gente fica até meio bobo, né? Dependendo, a gente fica meio bobo, assim, mas é normal. Então, nesse sentido, a ayahuasca ela é similar, né? Não é a mesma coisa, tá? Ela é similar, ela é parecida com alguns medicamentos psiquiátricos para depressão, como sertralina, fluoxetina, né? Que eles impedem que o corpo perca ali as dopaminas, então mantém aí o bem-estar. E aí acho que dá pra gente fazer um gancho também aqui com a questão da microdosagem, né? Então, existe, né, aqui eu até anotei para a gente falar sobre a eficácia, né, no tratamento de depressão e ansiedade. Então, os psiquiatras que pesquisam a ayahuasca, eles dizem que a ayahuasca ela é boa para auxiliar, né, auxiliar, gente, não é para substituir o tratamento. No tratamento de depressão leve a moderada, ansiedade leve a moderada. Se vocês quiserem acompanhar um psiquiatra que pesquisa a ayahuasca, o professor Wilson Gonzaga é uma pessoa que eu super recomendo. Ele é muito inteligente e muito divertido. Então, assim, quando a gente fala integrar, né, o tratamento, mas é bom a gente entender que tem restrições. Então, quem está tomando medicamento psiquiátrico não pode tomar ayahuasca, né? Porque existe uma lista, né, de medicamentos. Eu vou ver se eu encontro esse material que eu acho que eu tenho e coloco aqui no vídeo. Existe uma gama aí de medicamentos que não podem, né, de forma nenhuma, não são compatíveis com a ayahuasca. Tem alguns que se você ficar 1, 2 dias sem tomar, você pode tomar ayahuasca. Mas o ideal é você ter a liberação do seu psiquiatra mesmo. Só que a questão com depressão e ansiedade é que você não pode estar em crise, né? Se você está vivendo a crise, o ideal é você esperar a crise passar, fazer um tratamento com psicólogo ou psiquiatra e quando você sair da crise, você tomar. Porque a ayahuasca, ela vai te colocar frente a frente com as suas sombras. Ela vai te mostrar conteúdos do seu inconsciente que você pode não estar preparado para encarar. Então, por isso que a gente ouve muitas histórias de pessoas que tomaram ayahuasca e surtaram, ou que desenvolveram ansiedade, pânico, depressão, porque às vezes a pessoa não estava preparada para aquele conteúdo que veio à tona e ela não teve um suporte. E daí a gente fazer uma crítica também à falta de acompanhamento, não que o dirigente tenha que ser um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, mas a gente sente que falta um acompanhamento por parte dos dirigentes para saber como que está a vida dessa pessoa. Eu acho que isso se deve principalmente à falta de tanta gente no ritual. Exatamente. Porque ele não vai dar conta, mesmo que ele queira, mesmo que ele tenha boa vontade, ele não vai ter como acompanhar essas pessoas todas. E é muito fato isso, as pessoas, no geral, todo mundo tem alguma coisa, alguma questão na vida que é muito séria, que mexe com ela, que ela empurra com a barriga, que ela deixa para depois, finge que não existe isso, não fala sobre, achando que nunca vai vir à tona, e muitas vezes você vai tomar ayahuasca e isso vai vir à tona. E você precisa ter um acompanhamento, porque isso pode virar uma patologia. Sim. Então, gente, não é brincadeira, né? Por exemplo, se você tem um trauma grave, você identificou isso no ritual com a ayahuasca, vai procurar um psicólogo. Não é brincadeira, estou falando por experiência própria, tá? Então,
Eu, na minha história, eu acho que eu já compartilhei aqui, eu muitas vezes negligenciei aspectos psicológicos porque eu entrei num fanatismo onde eu achava que tudo era espiritual e tudo era energia e que eu poderia me curar. E claro, existem milagres, sim, existem curas incríveis que a gente fica sabendo, mas a gente não pode ser negligente quando a gente está falando de vidas humanas, né? Vidas, né? A gente não pode ser negligente. Até fazer esse, falando de vidas, né? Não só humanas, porque hoje em dia tem gente aí que está fazendo, dando ayahuasca e dando rapé para cachorro, Sim, né? O que a gente considera aí maus tratos. Um absurdo. Não vamos citar aqui porque não convém, mas assim, é uma coisa que é inacreditável, porque para qualquer medicina você tem que ter consentimento e você tem que ter consciência do que está acontecendo, né? Claro que a gente já ouviu histórias de pessoas, eu dei um pouquinho pro meu cachorro que estava doente. Isso aí, gente, tudo bem, mas é assim, é o forçar. Uma coisa é você ter ali uma gotinha, um negocinho ali e você oferecer e o animal aceitar. Outra coisa é você ir lá e aplicar um rapé no cachorro. Outra pessoa segurando ele, sabe? E ele Exatamente. querendo fugir daquilo ali. Né? Sabe que a ayahuasca, ela reduz as inflamações, né? Ela faz a gente entrar em estado de relaxamento, né? Só que tem que ter muito cuidado. Você já pensou o cachorro é cardíaco e você não sabe o que pode acontecer, né? E assim, a gente já ouviu relatos de uma amiga nossa que a cachorra dela adorava. Adorava. Ela podia ver um copinho de ayahuasca que ela ia lamber, sabe? E aí a gente entende, não, tudo bem, o cachorro quis e tal, né? Porque os animais também gostam, né, de plantas expansoras de consciência, né? Tem até um documentário do Discovery, que eu não lembro o nome, que fala sobre a relação dos animais e os alucinógenos. Que aí conta a história do cogumelo e tal. Mas enfim, pulando isso, né? Esse negócio de dar as medicinas para os cachorros é complicado, né? Para os animais no geral, porque Teria que ser feito um estudo veterinário, né? Assim como estão fazendo estudos, né, nos humanos, teria que ser feito um estudo. Não dá pra gente brincar, né, de fazer experiência com o animalzinho, né? Então, assim, lembrando, falar isso sobre estudo é importante para saber que não tem estudos suficientes, né, para comprovar a eficácia da ayahuasca, né? Fizeram estudos com placebo, né, se comprovou ali para um número de pessoas, só que não foi feito um acompanhamento de longo prazo, né? Não foram ver ali como que a pessoa ficaria depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e continuar comungando, né, numa determinada frequência. Então não dá pra gente dizer a ayahuasca cura depressão, a ayahuasca cura ansiedade, não é assim, tá? E pessoas que têm psicose, bipolaridade, borderline, pânico, né, ou ansiedade muito grave, né, não podem comungar com a ayahuasca, né, é arriscado, não é recomendável, tá? Então, por que muitas pessoas acabam surtando? Não faz uma anamnese direito, ou não tem um bom acompanhamento, né? Então, esse é o fato, tipo, quando a gente fala de acompanhamento, não é só psicológico, é psicossocial. Às vezes a pessoa tá indo ali tomar ayahuasca sempre, mas e a vida dessa pessoa? Será que ela tá trabalhando? Será que ela tá comendo bem? Como que tá a vida social dela? Os amigos? Porque quando a gente começa a tomar ayahuasca e perceber algumas mudanças na nossa vida, a gente começa a mudar a nossa vida, se tornar pessoas às vezes mais ecológicas, mais sensíveis, né? Às vezes a gente acaba se afastando de alguns amigos, né? Amigos que às vezes usam muitas drogas ou que levam uma vida assim muito na bagunça. E aí cadê o grupo, né? O círculo de pessoas, né? Aí muitas vezes esse grupo de amigos acaba se tornando a galera do ritual. E aí a pessoa começa a ir pro ritual pelo social, né? Isso que é um problema, porque você tem que tomar ayahuasca quando você está preparado, quando você está preparado para encarar ali alguns demônios, né? Quando você está preparado para provocar algumas mudanças em você, não para você ver seus amigos, né? Isso é um problema, né, gente? Continuando aqui para eu não me perder, né? A gente falou desses efeitos e tal, e a gente já falou sobre a questão da microdosagem, né? Bom, a gente não tem estudo suficiente sobre isso, ninguém tem ainda, né? Tudo que a gente ingere, né, vai causar alguma mudança no nosso organismo. Nós somos o que nós comemos. Então, se você começar a tomar Coca-Cola todo dia, que é uma substância que altera a consciência, né? A gente sabe disso, assim como café, o seu organismo vai ter uma recepção diferente daquilo ali, Ele né? vai se acostumar. Então a gente diz que os receptores
né? Então isso acontece com a ayahuasca, pode acontecer com qualquer substância, né? Então, microdosagens, elas são recomendadas para a pessoa que realmente está precisando, né? Para ela não ter que tomar um remédio, ela tomar a ayahuasca, né? Não que seja indicado fazer essa substituição, tá, gente? Mas se você está num estado onde você não está tomando medicamento, você tem um psicólogo te acompanhando, você quer usar um fitoterápico, né? E você tem aí, sei lá, um fitoterapeuta, uma pessoa para te indicar, né, a melhor forma de fazer isso, ok. Só não pense que você pode ficar substituindo uma coisa pela outra, porque isso não tem comprovação científica, tá? Então, microdosagem é para quem está precisando mesmo, né? Porque mesmo as pessoas que tomam uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, quando para de tomar, às vezes entra numa depressãozinha, né? Porque para, né, de ter essa alteração, né, no organismo, né? Porque ele está influenciando ali no seu cérebro, no descarte, né, que o corpo faz da dopamina e tudo mais. Então o corpo vai sentir falta. Então o ideal é sempre fazer como se fosse um desmame, tirar aos pouquinhos, né? E microdosagem é pouquíssimo, né, gente? É micro, né? Mas não é uma coisa que a gente indica para uma pessoa que tá bem, que não tá precisando disso, né? O ideal, assim, para a pessoa que tá bem mesmo, é ela fazer outras coisas, né? Ou ela tomar ayahuasca numa frequência mais espaçada. E falando sobre frequência, o mestre Neu recomendava 15 em 15 dias, né? Hoje tem pessoas que tomam uma vez por semana, né? Tem pessoas que tomam uma vez por mês, e isso também é pessoal. Sim. Porém, é importante a gente ter aqui em mente que a pessoa que vai tomar uma vez por semana, provavelmente porque ela está passando por algum problema ou por uma iniciação, né? Ou uma pessoa que está se livrando de dependência química, então ela precisa de um suporte assim mais frequente. Mas para uma pessoa que está bem, ela não precisa ficar tomando ayahuasca uma vez por semana, de 15 em 15 dias, nem uma vez por mês. Eu conheço gente que toma uma, duas vezes por ano, fica anos sem tomar, porque não precisa. Porque o que acontece? Você vai ficar acumulando conteúdo, né? Você toma ayahuasca, parece que você passou 5 anos lá em outra dimensão, aí você tem lá uma semana para lidar com aquilo ali. É muito pouco tempo. Você vai só acumular conteúdo. Aí que entra aquela questão de você ir pelo meio social. Muitas vezes você tem tanta coisa ali para pôr em prática que você viu e não dá tempo, simplesmente não dá tempo porque você está tomando mais ayahuasca e absorvendo mais informação, isso pode gerar um problema, né? Então, gente, o ideal mesmo é a pessoa ter ali um discernimento, né, de quanto ayahuasca você realmente precisa, né? É bom se perguntar, né? Será que eu preciso de Acho que tudo assim, isso? o que não pode também é virar uma coisa recreativa, sabe? Então você vai lá ver aquele super cinema 3D, 10D, né? Porque é uma coisa incrível mesmo. Mas, vou lá porque é gostoso, porque, sabe, não é pra isso. É uma ferramenta milenar que está aqui para ensinar a gente, está aqui para nos educar de alguma forma. E muitas vezes ela castiga a gente, né? É chamada de peia. Então, vamos ver direitinho os motivos, né? Porque a gente está tomando ayahuasca. Se for só pelo meio social, se for só por uma questão recreativa, talvez seja bom rever, né? Rever esses motivos. E a peia, gente, a peia são aqueles processos difíceis, às vezes a gente sente até dor física, né? Então a peia ela é educativa, ela não é como a bad trip, né? Tanto que as plantas mestras elas são chamadas de plantas professoras, né? Mestras, elas estão aí para ensinar a gente. E essa educação às vezes pode ser uma educação severa, porque a gente está falando da floresta, da natureza. E a natureza ela não é só luz e amor e gratidão, não, né? A gente sabe que a natureza ela pode nos dar muitas bênçãos, mas ela também vem e destrói tudo quando precisa destruir, né? Então a natureza é essa mãe feroz também que a gente precisa se acostumar com ela. A gente que vem do ocidente de uma cultura muito cristã, a gente está acostumado com uma divindade assim muito de amor, né? Ou não, né? Porque tem muita penitência também, né, no cristianismo. Gente, então, para a gente terminar aqui os temas que a gente trouxe hoje, eu queria falar um pouco sobre regulamentação, né? Então, hoje a ayahuasca tem regulamentação para uso religioso e espiritual, né? Que é a regulamentação do CONAD, que é o Conselho Antidrogas. Essa regulamentação, ela foi feita por um corpo multidisciplinar de profissionais, né?
que chegaram à conclusão de que isso seria bom e tudo mais. Então, a ayahuasca, né, na regulamentação do CONAD está bem claro, né, ela não tem regulamentação para uso terapêutico, embora algumas casas se auto-intitulem como terapeutas, né, e trabalhos terapêuticos, a ayahuasca não tem essa regulamentação, né? Como o trabalho de terapeuta ainda não é regulamentado também, né? Então acaba ficando uma coisa meio ali, né? Meio no ar, né? A pessoa faz, não tem nada de fiscalização, mas é bom a gente saber para a gente também não ficar, ó, às vezes a pessoa fala, ah, o trabalho aqui é terapêutico, chega lá tem um ritual, né? E não é bem assim. Então a gente é meio que contra essa terapeutização da ayahuasca, né? Essa ideia de colocar numa cápsula, né? Porque para a medicina os efeitos colaterais são, os efeitos físicos são considerados efeitos colaterais, que é a limpeza, e a gente considera isso importante, porque a ayahuasca é até mesmo chamada de lapurga, né? Para os povos indígenas. Então, para eles essa limpeza é super importante. E acho que o mais importante aqui é a gente entrar no processo, né, de descolonização do pensamento e entender que medicina indígena é a ciência da floresta, são os saberes daqueles povos. Não é porque a gente não tem comprovação científica que não é medicina, que não é para curar, né? Então a gente acredita nisso, né? Só que, assim, em respeito às leis, né, que a gente tem aí, em respeito às pessoas e tudo mais, a gente acha que as coisas não devem ser tão assim, né? Não dá pra gente pegar medicina indígena e tratar como terapia dentro do nosso contexto urbano, porque a gente tem que entender que no contexto indígena, gente, o xamã, o pajé, o líder espiritual também é o médico. E aqui a gente não tem isso. Aqui o médico é uma pessoa e o líder espiritual é outra. Então a gente tem que saber caminhar aí com respeito, né, aos povos originários e também com respeito às nossas leis, para a gente não colocar até a nossa dignidade em risco, né, de sofrer aí um processo por curanderismo, alguma coisa do tipo. Então, a ayahuasca ela é regulamentada para uso religioso e espiritual. Acho que vamos terminar falando aí dos processos de ilusão, alienação, são as coisas que ninguém gosta de falar muito. Então, gente, planta de poder, como eu já falei aqui, é uma consciência, é um ser neutro, ele pode ir pro positivo ou pro negativo, depende de quem está conduzindo a experiência. Então, o ritual, ele é feito da ayahuasca, do feitio da ayahuasca, da intenção que foi colocada ali, ele é feito da ambientação, dos hinos, das músicas, do ambiente físico, né, do ambiente energético, do dirigente, da intenção do dirigente, do rezo que você fez, das pessoas que estão comungando com você e de quem está colaborando ali com a dirigência. Então são muitos fatores que envolvem um ritual e hoje em dia a gente sabe que os rituais estão seguindo um caminho muito comercial. Tem pessoas que estão muito mais interessadas em viver disso do que realmente de promover a cura para as pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e entender que infelizmente sempre existiu no meio místico, mágico, pessoas que tentam manipular pessoas, ocorreram casos de abuso sexual, né? Abusos financeiros, abusos psicológicos, né? Pessoas aí que ficaram alienadas e fanáticas. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve no meio do ritual, né, com aquilo que está sendo falado para a gente durante o ritual, aquilo que está sendo colocado de intenção nesse feitio, porque infelizmente pessoas boas e ruins tem em todos os lugares e nas religiões a gente sabe que sempre tiveram pessoas ruins também usando da fé, da fragilidade das pessoas, né, e da magia também para manipular, para obter dinheiro, para obter poder, para obter favores sexuais. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso que existe, tá? Uma coisa que eu queria deixar assim, bem claro também é que quem pertence a uma religião geralmente romantiza muito, né, as fundações da religião, e a gente tem que ter consciência de que eram pessoas, sabe, com problemas, com defeitos, muitas vezes com vícios. Então, eu vou dar um exemplo, não vou citar o lugar, mas é um exemplo muito importante, porque no feitio que eu participei, eu me deparei com muitas pessoas viciadas, muitas pessoas usando drogas no meio do ritual, sem o contexto, sabe? E eu lembro até hoje de um caso, eu estava
lavando uma panela lá no feitio. E aí chegou um cara, ele tava tocando violão, né? Começou a tocar um hino. E aí o outro comentou, pô fulano, por que você não veio ontem? Aí ele fez uma cara assim meio estranha e falou, cara, ontem eu tive um coma alcoólico. Aí o cara, pô, como assim? Ele falou, eu tava no rolê aí dei PT. Então, e ele tava lá do lado da panela, sabe? Então é bom a gente parar de romantizar e achar que, não, porque o meu centro que fez essa ayahuasca, não sei o quê. Eu sei que não tem muito o que fazer, porque esse lugar, não vou falar o nome, fornece ayahuasca para muita gente, para muitas igrejas, eles vendem até para o exterior. Então, às vezes a gente que é de uma religião romantiza isso e não é bem assim as coisas, A sabe? gente idolatra as pessoas. E as pessoas têm problemas, então um outro exemplo que eu posso dar, a gente fala muito do preceito, né, de a gente comer melhor e tudo mais, né. Eu tava chegando nesse feitio, ouvi o cara falando, pô, e aí, você trouxe a coca gelada? Achei até estranho, assim, tipo, eu não tinha entendido, achei que eu não tinha entendido, mas era realmente, o cara queria beber uma coca gelada durante o feitio porque tava muito calor. Aí você vê, você tá aí preparando, fazendo um preceito, e os caras estão fazendo ayahuasca e não estão nem aí, sabe? Eles estão fazendo sexo, muitas vezes, estou falando no geral, estou falando desse lugar que abastece muitas igrejas, né? Então, se você é de uma igreja que recebe de uma outra igreja, que produz muito, você não vai ter o que fazer, a não ser que você pare de ir nesse lugar. Então, quando você pegar esse copinho para beber ayahuasca, sabe? Faz um rezo ali para sair, se possível, para tirar o que tiver de ruim que foi colocado ali, porque alguma coisa tem, entendeu? Então, o meu conselho é esse em relação a isso. E para quem compra, né? A gente sabe que o comércio não é legalizado, né? A gente fala de repasse, né? Para cobrir os custos e tal. Quem pega ayahuasca com alguém e toma em casa, né? O que eu faço aqui é fazer uma grade de cristais com gráfico de radiestesia e pedir ali a purificação, né? Se alguém quiser saber mais sobre isso, comenta aqui. E é isso, gente. A gente não tem mais muito o que acrescentar. Acho que a nossa principal mensagem, né? Baseado na nossa experiência, é busquem autonomia, né? A experiência de grupo ela é muito legal, só que você vê hoje, está todo mundo em isolamento social, e quem sabe fazer ayahuasca? Quem tem acesso à ayahuasca, sabe? Eles monopolizaram isso, sabe? Então, a gente precisa aprender a ter autonomia na nossa espiritualidade, aprender a se cuidar sozinho, estudar a espiritualidade, sabe? Fazer as coisas com responsabilidade, com certeza, sabe? Não tô falando para você comprar ayahuasca de qualquer um e tomar na sua casa, não é isso. Mas se você sente esse chamado, se você gosta dessa medicina, vai estudar, conversa com as pessoas, tenta conseguir uma planta, começa a cultivar a planta, ter um contato com ela, né? Não é tão difícil assim as coisas, tá, gente? Então, vamos desconstruir essa ideia do que é difícil, né? É difícil, é perigoso. Perigoso, gente, é você estar nas mãos aí de uma pessoa desconhecida e não saber como foi feito, não saber fazer, não saber nada, né? E ficar aí à mercê, né? Então tá acabando aqui o tempo de vídeo, então a gente queria agradecer a todo mundo que esteve aí. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo? Curte, compartilha aí com seus amigos, com quem possa se interessar. Né? Continua comentando aqui que ajuda o canal a crescer, né? Compartilha aí nos grupos de ayahuasca, nos grupos de WhatsApp. Polêmico. Então é isso, gente. Muita gratidão. Até a próxima. Gratidão.